Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Clube Casa em parceria com a NeuroArc Academy. Eu sou Gabi Sartori, a sua host, e nesse episódio de hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos que eu mais amo: ambiente e envelhecimento. E para falar sobre esse tema, hoje eu tenho aqui comigo a doutora Wendy França, ela que é neurologista, mãe do Rodrigo, mãe do Rafa, esposa do Ronaldo, e para mim é um grande privilégio ter ela aqui comigo. Bem-vinda, Wendy. Obrigada, é uma honra estar aqui com vocês hoje. A honra é minha. Eu queria até para todo mundo te conhecer um pouquinho. Quem é o Wendy França? Conta um pouquinho da sua trajetória. Então, eu sou neurologista e neurofisiologista clínica pela Unicamp, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia e de Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica. Tenho um fellow em neuroengenharia pela Duke University e tenho experiência, né, em todos os ambientes do idoso, né, seja no ambiente hospitalar, domiciliar, de centro de reabilitação, e é isso que me move ultimamente. Então, essa sou eu. Ai, bem-vinda, Wendy. Obrigada. Wendy, eu não sei se as pessoas confundem um pouco, né? A parte, eu sou neurologista, eu sou neurocientista. Para quem está entrando nessa área agora, né? Fala, nossa, eu gosto muito de neurociência. Quais são as diferenças entre ser uma neurologista e ser uma neurocientista? Então, o neurologista, ele é o médico que fez os 6 anos de faculdade e depois ele escolheu se especializar no cuidado das afecções, né, do sistema nervoso central e periférico, né? O médico que vai tratar do Alzheimer, da crise convulsiva, da dor de cabeça e das outras condições neurológicas que a gente tem. E o neurocientista, ele não necessariamente é médico, então ele pode ter uma formação, seja em biologia, biomedicina, física, química, engenharia, e ele escolheu estudar uma área da neurociência que ele gosta, né? Então, essa é a diferença, basicamente. Perfeito. E você já disse um pouquinho, né, que uma das suas áreas de atuação é na parte do envelhecimento, né, Alzheimer, demência. Queria fazer uma pergunta tostines aqui para você. Você acha que o ambiente envelhece a pessoa ou a pessoa envelhece o ambiente? As duas afirmações estão corretas, na verdade, né? O ambiente envelhece sim a pessoa, por quê? Porque a gente é a junção dos nossos fatores genéticos, do ambiente em que a gente está inserido, das nossas relações sociais, né? De toda a nossa experiência no decorrer da vida. A nossa personalidade, ela vai mudando conforme a gente vai envelhecendo, justamente pelas perdas abruptas que vão acontecendo na vida das pessoas conforme vai chegando o final dela, né? Então, se a gente está inserido num ambiente que é deletério, né, que é adoecedor, com certeza o nosso envelhecimento vai ser impactado, né? Se a gente não tem à nossa disposição nesse ambiente uma alimentação saudável, opções de lazer, opções de uma relação social boa, né? Toda área livre para poder fazer esporte, tudo isso vai impactar na maneira como a gente envelhece. Por outro lado, isso é uma retroalimentação. Quem faz o ambiente são as pessoas. Então, se a pessoa não tem essa consideração em relação a um envelhecimento saudável, né? Se tem costumes, tem hábitos que também não são saudáveis, ela acaba transformando o ambiente no qual ela está inserida e isso vai se retroalimentando, né? Então, uma pessoa que não tem um cuidado específico em relação ao seu envelhecimento transforma esse ambiente que retroalimenta, faz com que ela envelheça de uma maneira não adequada. Perfeito. Bom, você sabe que eu sou apaixonada por esse tema e quando eu descobri você que se preocupava com isso, meu coração encheu, assim, porque eu falei, ai, que legal, uma médica que também se preocupa com o ambiente. Não é todo profissional da área da saúde que já está atento para esse pilar que vai influenciar na saúde das pessoas. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, assim, da sua trajetória, né? Como que você, como médica, começou a olhar para o ambiente e entender que ele era um fator importante ou no envelhecimento ou na qualidade de vida dos seus pacientes? Então, eu brinco que eu fui vítima de uma mudança drástica de ambiente, por isso que eu vi a importância dele, na verdade. Eu sempre quis ser médica, desde criança. E talvez isso tenha sido porque eu fui criada num ambiente hospitalar. A minha mãe é funcionária da saúde e eu saía da escola e eu almoçava na divisão de enfermagem, eu brincava na pediatria, fazia a minha lição ali e depois eu ia para casa. Eu cresci nesse ambiente.
E aí, os meus avós passaram bastante tempo da minha infância e do início da minha adolescência doentes. A minha avó teve Parkinson e é por isso até que eu fiz neurologia, na verdade. Foi aí que eu me encantei por esse mundo. E foi natural para mim fazer medicina. Eu estudei no hospital que a minha mãe trabalhava para o vestibular de medicina e fui para a faculdade de medicina. Então, sempre foi um ambiente muito acolhedor para mim, o ambiente hospitalar, né? Sempre foi um ambiente confortável, na verdade. E eu fiquei inserida a minha vida inteira, desde a infância até faculdade, residência, assim por diante. Anos depois, eu tive a oportunidade de me mudar. Assim, foi meio na surpresa. A gente teve a notícia de que eu e meu marido, a gente se mudaria de país em 6 meses ali. E não houve tempo hábil para eu me organizar em termos de estágios, né, e tudo mais, para aquele momento que eu estava chegando nos Estados Unidos, né? Foi para lá que eu me mudei, eu passei 2 anos lá. Então, eu tive um gap de 6 meses, no qual eu voluntariamente me retirei desse ambiente. Óbvio, eu tinha ainda artigos científicos e tudo mais, e estudava, mas eu não estava inserida em nenhum hospital, em nenhum laboratório naquele período, porque era o período das burocracias todas. Depois eu fui assumir, né, os estágios que eu fiz naquele momento. E para mim foi confuso naquele momento, porque era um ambiente, eu me retirei de um ambiente que me era confortável e eu não sabia o que fazer, na verdade. Eu comecei a ter insônia, porque eu não estava cansada o suficiente. Eu comecei a ficar um pouco triste, e aquela não era eu, na verdade. Então eu decidi deixar que o ambiente me modificasse naquele momento. Eu decidi realmente viver aquele novo ambiente. E eu me fiz uma escala realmente de tudo que eu poderia fazer ali, né? O que eu poderia retirar, o máximo que eu poderia exaurir daquele ambiente para mim. E aí, fora as modificações de cunho pessoal que aqui não cabem, foi aí que foi a grande virada, porque eu sou neurofisiologista clínica, ou seja, eu sou especialista em epilepsia, né? Mas por que essa paixão pelos idosos, além da minha história de vida, além da minha infância e tudo mais? Dentro desse calendário que eu fiz pra mim naquela época, eu tinha um voluntariado. Você já estava nos Estados Unidos. Eu já estava nos Estados Unidos. E eu tinha um voluntariado que eu ia 2 vezes por semana vender livros para a biblioteca pública da cidade. E nesse voluntariado, eles sempre me pareavam com outros voluntários que durante a semana seriam idosos, né? E aí eu virei de médica amiga deles. E aí eu fui escutando a história de vida de cada um deles, naqueles turnos que a gente tinha na biblioteca. E eles iam me contando o que deu certo, o que deu errado, o que eles gostavam durante um atendimento, o que eles não gostavam, como que eles gostavam de ser tratados, como que eles não gostavam quando o médico chegava e dizia o que eles tinham que fazer, sem considerar toda a experiência de vida deles. E o que cada um trouxe do seu ambiente, né? Tinha pessoas de outros países, de outros estados dos Estados Unidos, e o que eles tinham conseguido, né, absorver durante a vida de tudo aquilo. Uma dessas pessoas, que foi pra mim a mais querida, assim, ela não conseguiu continuar porque ela tava com Alzheimer leve. E ela não dava conta do caixa e tudo mais. E aí ela me pediu pra continuar ajudando ela com a parte de informática. Então, uma vez por semana eu ia na casa dela e eu ensinava informática pra ela, em troca dela me ajudar com o meu inglês e me ensinar a cozinhar. E aí foi a primeira vez que eu tive contato com um ambiente planejado para esse tipo de idoso. Ela tinha Alzheimer leve, morava sozinha. Era um condomínio, né, feito para pessoas como ela. E ela tinha uma casa sem tapetes. Ela tinha uma casa toda plana, não tinha nenhum degrau, nada disso. Ela tinha casa com barras nos locais necessários. Ela tinha uma cozinha toda projetada, um fogão que apitava se ela esquecesse ligado. Todos os potes com o nome do que tinha dentro, data de quando foi colocado, para que servia, às vezes com figura, porque a gente não sabe até quando eles entendem o que está escrito. Então, eu fiquei maravilhada. Uma das complicações que a minha avó teve foi uma queda. Ela morava numa casa antiga, de um corredor longo, que não tinha nada disso. E não deu tempo da gente correr para poder acudir quando ela caiu. Ela quebrou o fêmur naquela ocasião. E certamente isso não aconteceria com essa minha amiga, né? Porque tudo estava projetado para ela. Tudo era do jeitinho que ela precisava que fosse para a condição dela. E eu me encantei cada vez mais. Como que
saída de um ambiente hospitalar, achando que sabia muito a respeito da minha área, eu encontrei tanta informação que me ajudou demais no jeito como eu levo a medicina desde então e como eu levo a minha vida, na verdade, em coisas simples, né? Num voluntariado, em ajudar uma pessoa que precisa. Ela, obviamente, ela não absorveu muito do que eu ensinei para ela com informática. Eu absorvi muito mais do inglês e da cozinha. Mas, assim, foi assim, uma mudança de conduta, assim, pra vida. Não só profissional, como pessoal também. Esse período que eu realmente fiquei afastada. E aí, 6 meses depois, eu retomei pesquisas e tudo mais. Foi aí que eu estudei neuroengenharia, né? Que também é aplicado a tudo isso, mas pra mim foi, assim, a maior lição. Uma grande virada de chave, na verdade, né? Até fiquei curiosa, assim, você falou que a casa estava toda preparada, com as etiquetas do vencimento, quem que arrumava isso para ela? Então, a filha morava perto, mas elas não se davam muito. Então, a filha ia lá regularmente para poder cuidar disso. E ela tinha uma vizinha também, que também estava numa situação parecida com a dela. A neta praticamente morava lá, porque a neta estudava naquela região. É uma área da Carolina do Norte, que é um triângulo de pesquisa que a gente fala, que são 3 grandes universidades que estão ali. Então, a neta morava com a avó, por conta da universidade, e acabava ajudando ela também. Dava uma checada, e uma vez por dia dar uma olhada se estava tudo bem. E tinha câmera nas áreas comuns do apartamento também, para poder ter tudo bem visto, assim. Era encantador. Não, é encantador e a gente consegue enxergar isso com as possibilidades de integração de várias áreas, né, Wendy? Porque você contando isso, para os arquitetos e designers, a gente não tem o costume de olhar para essas necessidades. Não tinha, vamos dizer assim. A partir da NeuroArc, a gente começou a ver isso, entender os ciclos de vida de cada um e como cada ciclo de vida tem uma necessidade diferente. Você contando a sua experiência, eu me lembrei de uma que eu tive, que foi uma grande também virada de chave. Eu participei de uma visita com arquitetos e designers a uma fábrica de ferragens, e sem nenhuma expectativa, né? Naquela época eu ainda não tinha também tido a minha virada de chave para entender o papel do ambiente, entender a influência que o ambiente pode exercer na vida. E aí, chegando lá, eles fizeram uma experiência que mudou a minha relação com o ambiente, em especial para o ambiente para os idosos, né? Eu coloquei um macacão, que eu tinha peso na perna, peso no braço, coloquei um óculos que também dificultava a minha visão, uma luva que dificultava o meu tato, e eles me colocaram numa cozinha comum, né? Uma cozinha que a gente vê em quase todas as casas, vamos dizer assim, aqueles armários baixos ou armários altos, e fizeram com que eu tivesse ali uma atividade de cozinha que naquela ocasião Ficou difícil. Foi muito difícil. Foi muito difícil. Manusear, era pra eu contar a moedinha, eu não conseguia contar a moedinha, sabe? E aí, a partir disso, lógico, eles trouxeram soluções, né, que poderiam ser feitas a partir das ferragens deles, mas eu fiquei com aquela experiência e levei isso pra vida, porque a importância que temos que ter de se colocar no lugar do outro, para entender que as necessidades deles são diferentes das nossas necessidades, né? Porque às vezes você poderia entrar lá numa casa nos Estados Unidos que tá tudo lindo e maravilhoso para você, e aí chega a sua amiga, não vai conseguir conviver, não vai conseguir ter a autonomia que ela precisa para o ambiente. E às vezes são pequenas alterações que a gente pode ter no ambiente, né? Não, se você não prestasse atenção, é um apartamento como outro qualquer. Na verdade, é até um pouco desprovido de beleza no sentido de que não tem muito adorno, né? Assim, até porque ela gostava de cuidar da casa, enfim. Então, mas é isso, né? Tá nos detalhes. Tá nos detalhes. E ela vivia muito bem, assim. Ela virava muito bem. Hoje você no consultório, Wendy, você dá essas dicas para os seus pacientes, vamos supor, né? Eu acredito que você atenda muitos idosos que estão aí passando por um início de Alzheimer, algum tipo... Como que você lida com isso? Você chega nesse detalhe, na parte do ambiente? Chego. Hoje em dia, na verdade, eu faço alguns tipos de atendimento para o idoso, como eu falei no começo, né? Então, há a possibilidade de uma visita domiciliar, há a possibilidade do paciente ir ao meu consultório, né? Eu também atendia no centro de reabilitação pelo SUS, que é uma grande experiência também. E, às vezes, por vídeo, a gente também faz uma entrevista inicial com a família, que às vezes o idoso ele não tem muito
a noção do que está acontecendo, às vezes ele não quer aceitar, enfim. E aí a gente faz uma primeira entrevista com a família e depois eu visito o idoso sozinho. Já aconteceu também, fazer o vídeo com a família e depois visitar o idoso que mora sozinho, inclusive aqui no Brasil. E sim, a gente chega nesse nível de detalhe. E pra mim, a modalidade de atendimento mais prazerosa, na verdade, é o atendimento domiciliar. Nesse caso dos idosos, né? Não só do Alzheimer, mas das outras demências e da doença de Parkinson também. Por quê? Porque é muito mais fácil você arrumar o idoso ou ele se arrumar e ele ir no meu consultório e ele contar a história dele, mas sob a ótica dele ou da família. E às vezes nenhuma das duas é acurado o suficiente. Quando você vai na casa do paciente e você vê como que ele lida com os obstáculos da casa dele, o quanto que ele tem autonomia dentro do ambiente dele, né? O quanto que ele consegue fazer sozinho, o que que ele precisa de ajuda. Isso traz muito mais informação do que a história contada pela família ou do que a história que o próprio paciente traz, né? Isso te traz uma visão global da funcionalidade daquele idoso. E é muito mais fácil da gente conseguir trazer esse tipo de orientação, né? Chegar, olha, vamos tirar esses tapetes. Olha, ele não consegue mais ler, vamos trocar isso daqui por figuras. Vamos tirar o excesso dessa sala, né? Não tem cadeira demais, não tem essa necessidade, né? Então, assim, é muito mais fácil para mim dar esse tipo de orientação quando eu tô vendo em loco o idoso, né? Óbvio, é muito importante a história que eles trazem, né? A queixa que eles trazem, os testes que a gente faz para poder diagnosticar, com certeza. Mas em relação a esse binômio, né, idoso e ambiente, a modalidade de atendimento domiciliar ganha, porque aí eu consigo agir nesse ponto, né? Eu consigo chegar nesse ponto mesmo. Quando é um atendimento ambulatorial, né? No meu consultório, por exemplo, dou orientações gerais, mas a gente não tem como fazer muita especificação não conhecendo o ambiente. Nossa, que legal. E vamos supor, né? Poxa, o idoso tem a casa dele, mas chegou naquele ponto de que ele não vai conseguir mais ter autonomia ou a família não consegue mais fazer com que essa pessoa fique nesse local. E ele vai precisar ir para uma clínica. Quais seriam as implicações disso? Isso é muito pessoal. Culturalmente no Brasil, a gente não gosta de ir para a clínica, né? Nem o paciente acha agradável, porque ele se sente como se ele estivesse sendo rechaçado do ambiente dele, né? Retirado da casa dele. E a família se sente mal, se sente culpada também, porque não tá acolhendo esse idoso dentro da própria casa, né? E eu acho que é uma visão que tende a mudar com os novos conceitos que a gente tem e que deve mudar, na verdade, porque às vezes essas instituições, elas têm um preparo muito maior do que a casa do idoso, do que a casa do filho do idoso ou de qualquer cuidador, né? Tem uma estrutura melhor, tem pessoas que são treinadas para isso e que talvez acolheriam melhor ele. Já aconteceu da gente chegar no ponto de falar, né? Falar, olha, não dá mais para morar sozinho. E a família falar, olha, a gente não consegue também acolher em casa. É um momento muito delicado. Assim, e é isso, é uma abordagem individual. A gente tem que conhecer muito bem aquele idoso, muito bem aquela família. E em termos do ambiente da clínica, eu acho muito válido a família ir visitar, portando todas as informações que eu dou na consulta, né? E pesquisando por si mesmo, né? Dando uma olhada no que tem de material na internet, que hoje em dia tem bastante literatura a respeito disso. O que eles querem, o que eles acham essencial que tem ali e o que pode até ser dispensado. Né? Eu já fiz também muito atendimento em clínicas de repouso, em instituições de longa permanência, e eu já vi muita coisa que, nossa, que excelente. E eu já cheguei a comentar com famílias do tipo, não tem como a gente talvez procurar um outro lugar? Isso também pode acontecer.
Porque eu acho que de uns tempos para cá, a gente começou a ver a proliferação dessas clínicas, né? De casas de repouso, enfim. A nossa sociedade está envelhecendo. O Brasil está envelhecendo. Sim. E a gente sabe que a gente vai chegar a níveis críticos nos próximos anos, né? E a gente já viu eu, como arquiteta, já vi de tudo, né? Clínicas que não estavam nem um pouco preparadas, até aquelas clínicas que você vê que são de ponta. E isso, lógico, vai mexer no bolso da pessoa, o que ela pode pagar. Então, vamos supor, se eu vejo que eu não tenho condições de colocar na melhor clínica, ao menos eu posso pedir auxílio, que eu possa intervir, talvez, naquele espaço de alguma forma, ou personalizando, ou levando algum objeto dessa pessoa que ela se sinta pertencente àquele espaço. Existe isso? Ou, de repente, no Alzheimer, ela já não tem mais nenhuma relação com aqueles objetos ou móveis? Existe isso. Algumas clínicas permitem, outras não, por conta de padronização. O Alzheimer depende muito do nível do Alzheimer que o paciente tá, né? Na verdade, para todo e qualquer idoso, o melhor ambiente é o ambiente que ele se sente melhor acolhido. Isso é a casa dele. Se a gente fosse escolher um local para ele ficar adequadamente, seria a casa dele. Porque tá na memória antiga dele. Ele vai lembrar, até hoje eu lembro de um caso, de um casal que eu visitava, que eu via, ela veio a falecer recentemente. Ela já não falava mais, ela não lembrava da maioria dos familiares e tudo mais. Ela não perdia um batente da casa dela. Ela andava tranquilamente na casa dela. Por quê? Porque aquilo era uma memória antiga dela, é uma memória, já, assim, ela já fazia aquilo desde 40, 50 anos atrás. Então, assim, o melhor ambiente seria a casa, né? Ela já estava numa fase que aquilo para ela era maquinal, mas outras fases anteriores ela reconhecia muito daquelas coisas. Então, se você precisa levar para um outro ambiente, personalize esse ambiente o máximo que você conseguir, o máximo que o ambiente permitir. Então, leve as coisas que o idoso gosta, se for possível. Torne o quarto parecido com algum local da casa que ele gostava, né? Tente fazer visitas regulares, né? Eu acho que, assim, tudo é conversável. Não há uma proibição completa, mas sim há locais que não permitem tanta visita, principalmente depois da pandemia, que não permitem tanta personalização, mas o quanto você conseguir fazer aquele ambiente parecido com o ambiente no qual o idoso se sentia mais confortável, melhor para ele. Ele vai se sentir mais acolhido ali e vai ser um fator a menos na confusão dele. Né? Porque na hora que acontece, às vezes acontecem picos, né, de confusão mental e de agitação nesses pacientes. E quando ele se vê num ambiente que não é o dele, quando ele se vê num ambiente que nada ali remete tranquilidade, que ele não reconhece nada ali, isso tende a piorar. Né? E são locais que o paciente já não vai estar com nenhum familiar. Então, se ele tiver alguma coisa que ele olhou, aquilo é meu. Então, eu sei que estamos caminhando para uma tranquilidade aqui, né? Eu acho que isso, modificar o ambiente de maneira que deixa o paciente mais confortável faz parte do tratamento, né? É o que eu sempre comento. O ambiente é parte do tratamento das condições neurológicas. Não só no envelhecimento, seja ele no envelhecimento fisiológico ou no envelhecimento que é patológico, mas nas outras condições neurológicas também. Então, a gente agir no ambiente é melhorar a qualidade de vida desses pacientes e é um fator a menos para desencadear, né, escapes aí, seja de agitação, seja de outras condições da neurologia. Eu tava falando, me veio duas coisas na cabeça. Eu vou te fazer duas perguntas e daí você me diz se faz sentido ou não. Porque para uma pessoa que ainda não está passando por esse processo, para uma pessoa jovem que está aí com seu cérebro saudável, a gente sempre fala e incentiva que ela explore novos ambientes, né? Então, poxa, ir para novos ambientes é muito bom, é muito saudável e vai fazer com que o seu cérebro ali fique... Novas conexões. Novas conexões, exatamente. Então, isso é uma das coisas que, assim, eu já tenho na minha vida. Se eu tô empacada em alguma coisa, eu vou para um novo ambiente, porque eu sei que ele vai me trazer novas inspirações. Mas e no caso de um idoso que está num processo de Alzheimer, né? Isso seria indicado, ou se seria indicado em quais condições? Novos ambientes? Isso. Muito raro a gente indicar.
sinceramente. Assim, é indicado no sentido de melhorar a socialização desse idoso, né? Então, ele tem que sair de casa. Relações sociais também faz parte do tratamento e é uma medida profilática de quadros demenciais, né? Então, esse idoso ele não tem que ficar trancado em casa, mesmo que seja a casa dele, que seja um ambiente que é adequado para ele. Então, a indicação nesses quadros é tirar ele de casa para se distrair. Novos ambientes por período que seja confortável para ele, né? Então, vai num parque e tudo mais. Encheu o parque, viu que o idoso se agitou e tudo mais, volta para casa. Terapias, né? A gente tem locais, né, que são meio que hospital dia, que o paciente vai, faz terapia ocupacional, faz fono, faz tudo isso. São novos ambientes, tá fora da casa dele. Ele vai ter conexões sociais ali, tem outros idosos com os mesmos problemas que ele pode voltar para casa depois. Então, essas indicações, sim, ele tem que sair de casa, né? Tem que ser exposto a relações sociais. Terapias, elas são realizadas, se forem realizadas fora de casa, são excelentes, porque tem esse outro fator associado. Mas períodos mais né, mais prolongados, mudanças. Uma viagem, por exemplo, daí já não seria muito indicado. Depende do nível da demência. Tá. Né, assim, tenho muitos pacientes italianos, na verdade, que eles querem, eles voltam pra Itália, e aí, assim, tem uns 2 que foram ano passado, inclusive, assim, porque deu uma melhorada na pandemia. Se o paciente está nesse nível ainda, é uma demência leve, né? O paciente entende o que está acontecendo, os lapsos de memória são fugazes, ele precisa de ajuda, mas é algo que é manejável. Às vezes a terra natal dele está lá na memória antiga. Era isso que eu ia perguntar, né? O quão rico não seria essa experiência. Sim, e eu tenho pacientes que iniciaram a perda do vocabulário do português e só falam italiano. Então, assim, é benéfico, sim, mas é isso, é tudo na medida que o paciente consegue tolerar, né? Se você viu, o paciente agitou, o paciente não tá legal e tudo mais, você retira daquele ambiente e traz ele para um ambiente que seja mais confortável para ele. A segunda pergunta que eu ia fazer era com relação à pandemia, né? Você mesmo disse, as clínicas hoje, inclusive eu sei pelo caso da minha avó, por exemplo, hoje a gente só consegue visitar minha avó com horário agendado, ainda por conta da pandemia, né? Horário agendado, de máscara, o que também dificulta muito eles conseguirem ler o que está sendo... Ela já quase não ouve, então a leitura labial ali, ela não existe por conta das máscaras. Você, como médica, você percebe, existiu depois da pandemia ou durante a pandemia algo que prejudicasse esses idosos que estão nessas condições? Com certeza. Praticamente todos os quadros demenciais que eu acompanho pioraram durante a pandemia. Por quê? Porque eles foram obrigados a ficar trancados dentro de casa, em uma situação de medo. Eles eram a faixa etária que mais eram acometidas. Então, imagina, você não pode sair de casa e a sua fonte de notícia diz que todo mundo da sua idade está morrendo por causa do vírus. A gente comentou no começo que a personalidade vai mudando conforme a idade vem chegando, justamente por perdas abruptas. Imagina você com 70 anos ligando a televisão e vendo que uma casa de repouso inteira faleceu na Itália, por exemplo, né? Como aconteceu naquela época. E aí, a saúde mental de todo mundo ficou ruim, mas a deles especificamente foi muito pior. Eles foram impedidos de ver os netos. Eles não podiam ver as crianças. E não tem coisa mais benéfica para um idoso do que a convivência com criança, né? É uma terapia para eles. Então, foi muito maléfico, sim. Houve uma piora considerável dos quadros. Uma progressão mais rápida, justamente porque as medidas não medicamentosas, elas foram embora. Então, o contato social, ela não existia. A saúde mental não existia, esses pacientes viviam com medo, né? Eles viviam tristes, deprimidos, ansiosos, né? Às vezes, até a saúde física ficou comprometida, porque eles não iam no hospital. Eles tinham medo de pegar Covid. Então, eu tô com uma dor de cabeça, eu não vou atrás. Minha pressão arterial tá descompensada e eu não vou lá, porque eu tenho medo. Eu tive pacientes que sumiram por 1 ano, assim, que não retornaram. Pacientes que só comiam batata frita durante a pandemia, porque era uma comida, era comfort food, né? Tipo, era a única coisa... Era pelo menos trazer aquele carinho, aquele afago, né? E a filha vinha sozinha na consulta e falava assim, o que eu faço? Só como batata frita.
com colesterol nas alturas. Então, assim, foi difícil, né? Acho que foi muito complicado. Então, houve, sim, uma piora considerável dos quadros. Houveram novos diagnósticos. Às vezes, os quadros demenciais, eles começam como se fosse um quadro de depressão. E a gente teve vários desses durante a pandemia, né? Então, foi bem prejudicial. E eu acho que também foi uma maneira da gente abrir os olhos e modificar um pouco como que a gente vê esses locais e essas pessoas e ver como que é importante a parte não medicamentosa, né? Como que a gente tem que, sim, mudar o ambiente, como que a gente, sim, tem que investir nas relações sociais desses pacientes, como que a gente tem que dar uma atenção especial para tudo isso, porque a gente viu que realmente faz diferença. Wendy, você falou em vários pontos aqui de questões mesmo ligadas ao ambiente, né? Do tapete, da questão do rótulo que está na parte da comida. O que você diria para aquela pessoa que está envelhecendo, está sentindo que o ambiente já não está mais adequado a ela? Quais seriam as principais mudanças que precisam ser feitas, por exemplo, num ambiente residencial? Eu acho que o acesso tem que ser fácil, né? Tem que morar próximo de hospital. É duro a gente pensar dessa maneira, mas é verdade. Tem que morar próximo de hospital, de mercado, das coisas que a gente realmente precisa. Então, aquela coisa de aposentei, vou pro interior, para um lugar que não tem nada. Do ponto de vista médico, assim, eu vejo a vantagem, mas ainda não. Uhum. E aí, dentro da casa mesmo, é o que a gente estava comentando, né? Talvez ter uma câmera na área comum para que o familiar responsável possa ver se não conseguir o contato. Olhar para esse ambiente e tirar tudo que é supérfluo, né? Porque eles podem topar. Eles não precisam disso tudo. A gente tem que deixar um ambiente bonito, sim, funcional também. Então, assim, tirar o que é supérfluo, tirar os tapetes, colocar as barras nos locais necessários, né? Tornar tudo mais fácil de ver, ambientes amplos, né? Eles convidam você a explorar também. Então, assim, eu acho que o máximo que a pessoa conseguir se movimentar para poder preparar esse ambiente para quando ela precisar de todas essas condições, né? Melhor. Então, amplo, tirar o supérfluo, deixar tudo muito claro, indicações muito claras, né? O acesso ser mais fácil. Acho que tudo isso facilita muito a vida da pessoa, principalmente se ela achar que vai morar sozinha. Tenho muitos pacientes que, assim, eles vão sozinhos no consultório, porque ou o filho mora longe, ou mora fora do país, enfim. E eles falam, você vai me avisar, né, quando tiver que ter alguém ali, do lado, porque não tá dando muito certo. Então, é isso, assim, eu acho que é uma parceria também do médico junto com a família e com o paciente. Cada vez mais as pessoas estão tendo essa consciência. Acho que a pandemia trouxe isso também, assim, de se preparar para esse momento, assim. Acho que também é um movimento, né, mundial no sentido de que a gente agora realmente envelhece, né? Então, tá todo mundo vivendo mais, seja de uma maneira boa ou não tão boa assim, porque às vezes tem alguns diagnósticos junto com esse envelhecimento, mas acho que é uma preocupação pertinente e acho que tem que ser levada no médico, sim, né? Tipo, comecei a ficar esquecida, quero saber o que eu faço, como que eu me preparo para isso daqui. Vai ter uma fila para você atender agora. Tem problema. Tá todo mundo esquecido. Até eu ia te perguntar isso, né? Você falou desses pontos do que mudar no ambiente para uma pessoa que já tá caminhando para isso e que já vem com essas dificuldades. Mas e, por exemplo, na nossa geração, na nossa idade, o que o jovem pode fazer para o ambiente para envelhecer com qualidade? O jovem, ele tem que agir no ambiente dele, né? Então, assim, a gente tem alguns pilares que a gente sempre fala, você vai ver o geriatra, o neurologista, que evitam quadros demenciais. Então, é isso, você tem que mudar o seu entorno para evitar isso. E isso é frequentar ambientes abertos, amplos, né? Que te convidem a fazer atividade física, investir em relacionamentos sociais, né? Sempre ter as pessoas ali do lado, ter uma casa que seja convidativa, que você faça reuniões, né? Que seja esses espaços gourmets aí, eles devem ter essa função. Não sei, aí você vai me dizer, mas assim, essas reuniões sociais, elas são benéficas pra gente, né?
Ambientes que te façam ter uma alimentação mais saudável, né? Frequentar esse tipo de ambiente. Eu acho que fast food fez parte da adolescência de muita gente, do adulto jovem, mas cada vez mais a gente tem tomado essa consciência de que alimentos processados e tudo mais são ruins. Então, ambientes convidativos para que você coma comida mais natural, né? Ambientes que te convidem a aprender, que te incitem curiosidade, né? Que você consiga explorar. Então, tudo que é novo faz com que você crie novas conexões. Então, aprender coisas novas é muito bom. E isso é muito do ambiente, né? Você tem que estar inserido num lugar que te chame para isso, porque senão você não vai atrás. Entre outras coisas. Muito legal, porque até eu vou fazer uma conexão aqui com as Blue Zones, né? As cidades ao redor do mundo que a gente vê que existe aí uma longevidade maior do que no restante do mundo. Queria saber um pouquinho da sua opinião sobre as Blue Zones, porque muitas das coisas que você falou estão inseridas nesses pilares, né, da Blue Zones, como a questão da socialização, da movimentação. Todo mundo teria que morar numa cidade dessa? Quem dera, né? Morar numa cidade dessa, ter uma genética dessa, porque tem isso também, né? São comunidades isoladas, por assim dizer, né? Na verdade, são assim comunidades que a gente vê ao redor do mundo com maior longevidade, que são pessoas mais saudáveis, né? Não é só longevidade, elas chegam lá bem, não é só chegar aos 100, é chegar aos 100 autônomo, né? Fazendo tudo sozinho. Uma memória boa. Dentro da senilidade, né? Porque é isso. Assim, esquecimento, ele se torna patológico a partir do momento que você não é mais funcional, né? Mas esquecer, todos nós esquecemos. Então, Ufa. Todos nós esquecemos mesmo. E daí, sim, tudo que eu trouxe aqui tem relação com as Blue Zones também, porque foi feito esse estudo observacional dessas 5 comunidades, né? Por que eles vivem tanto, né? Por que eles conseguem ser mais saudáveis e tudo mais? E é isso mesmo, além de tudo que eu já comentei aqui, são locais em que essas pessoas, a arquitetura da cidade, né, faz com que esses pacientes, eles caminhem mais, com que eles se movimentem. O número 1 do pilar do Blue Zone é movimento. Então, assim, eles usam o movimento para tudo. Não é que eles vão na academia 30 minutinhos por dia, como o pessoal faz em São Paulo, né, 3 vezes por semana. Não, eles usam o movimento para tudo, né? Eles fazem tudo meio que a pé e tudo mais. Então, eu acho que dessas Blue Zones a gente tem que tirar, sim, os 9 pilares que a gente descobriu, porque a genética a gente não pode copiar. E nem a gente vai mudar todo mundo para lá. Então, a gente tem que inserir no nosso dia a dia, né, na nossa vida, esses 9 pilares que a gente vai ter uma maior chance de longevidade em relação ao que a gente teria se a gente não fizesse tudo isso, né? Então, movimento, relações sociais boas, né? Um pilar que hoje em dia não se comenta tanto, mas que tá lá também. Praticar uma religião, acreditar em algo maior, independente do que seja, faz com que a gente tenha mais esperança, faz com que a gente seja mais positivo, né? Tenha, na verdade, um sentido da vida, né? Porque eu acho que hoje as pessoas, pelo menos as que eu vejo, que não têm esse sentido muito claro, elas estão perdidas ali, elas não estão sabendo muito canalizar toda a potência delas porque elas vieram fazer, né? O 9º pilar, um propósito. Né? Eles têm um propósito de vida. Eles não estão ali só para pagar boleto, trabalhar, quer que seja, né? Eles têm um propósito, eles veem algo maior na existência deles, né? Além da religião. Uma outra coisa que eu não trouxe anteriormente, que é um dos pilares, é que você é a média das pessoas que você se relaciona. E para eles isso é muito verdade, né? Então eles são exatamente a média daquela população. E a gente tem que pensar nisso também. As pessoas com as quais... Não é só a relação social no sentido de ver outras pessoas, de se distrair, de ter lazer. Não. É de realmente trazer para dentro da sua casa, né? E das suas relações pessoais, pessoas que te acrescentem, que te elevem, né? Então, isso é importante também para o envelhecimento. Um outro fator que é super interessante é a substância da uva, né? Que é comum em todos eles. Tome vinho. Pode ser suco de uva. Mas é uma constante também das comunidades, né? Que eles falam que o consumo da uva é
seja pelo vinho, seja pelo suco, também tem os seus benefícios, principalmente na parte cardiovascular, né? Então, são várias coisas aí que a gente aprendeu com essas comunidades e que a gente pode reproduzir, já que a gente não pode reproduzir 100%. Tem muita coisa aí que a gente pode colocar no nosso dia a dia, de maneira que a gente consiga envelhecer de uma melhor qualidade do que as gerações anteriores. Você sabe, Wendy, que até a minha última pergunta era muito essa, né? Qual seria o recado de uma neurologista para envelhecer com qualidade? Eu acho que muitos pontos você já trouxe aqui. Então, vamos reformular essa pergunta. Uma pessoa que está fazendo tudo errado, tudo do avesso, ela se deu conta que se ela continuar nesse caminho, ela vai chegar lá e vai dar ruim. Por onde ela poderia começar? Eu acho que a modificação tem que ser interna, apesar da gente estar falando aqui de ambiente, né? Quando a gente se depara com esse tipo de verdade, né? Tô fazendo tudo errado. Então, começa um hábito de cada vez, né? Escolhe um hábito desses que a gente discutiu aqui e vai começar a nutrir esse hábito todo dia. E a partir do momento que você conseguiu fixar aquele hábito na sua vida, você passa para o próximo. Né? Então, eu não faço atividade física. Essa era eu, quando mudei para os Estados Unidos, porque eu era uma workaholic total. Eu adoro ainda hospital, trabalho e tudo mais, mas eu não tinha tempo e nem gostava de exercício físico. E aí eu me vi numa cidade de 50 mil habitantes, cheia de trilha, com uma floresta maravilhosa, um campus lindo, que me convidou a ir para a rua. Lá, o ambiente mudando seu comportamento. Exatamente. 3 meses depois eu corria 5 quilômetros e 6 meses depois eu corria 10 quilômetros. Então, é isso, assim, vai escolhendo uma coisa de cada vez. Às vezes o ambiente te ajuda e te chama para isso, né? Então, eu consegui a minha atividade física, então agora eu vou para alimentação. Vamos lá para uma alimentação mediterrânea, né? Carnes brancas, legume, fruta, verdura, tentar tirar processado, né? Ultraprocessado da alimentação, tentar tirar o excesso de açúcar, né? Não é fazer uma super dieta, é tentar comer mais coisas naturais, comida mesmo, né? E menos pacotinhos, né? Menos coisa prontas, por assim dizer. Então, não gosto de tomar água. Vamos lá, a gente bota 4 garrafinhas de 500 ml dentro da garrafa e vamos tomar água, porque é importante. Tem outros problemas de saúde, não gosto de ir no médico. A gente tem que corrigir todos esses problemas de saúde. Então, um dos pilares também de envelhecimento saudável é a gente cuidar dos problemas de saúde que a gente já tem. Então, ir no médico, ver tudo isso, né? Saúde mental, antes não era comentado, hoje, né, a gente tem a pandemia aí de ensaio clínico pra gente. Sim. Então, cuidar da saúde mental, tratar essa ansiedade, tratar essa depressão, né, isso é muito importante. Isso tem que ser visto, porque é determinante na maneira com a qual você vai envelhecer. Maravilhoso. Nossa Senhora, gente, deu um banho aqui de aula pra gente mudar mesmo o nosso comportamento e começar, pelo menos, ter uma consciência do que a gente quer lá pra frente, né, Wendy? Que eu acho que o grande papel do nosso papo de hoje não é só, primeiro, alertar para essa geração que já está precisando desses cuidados, mas também abrir a nossa consciência do que estamos fazendo errado para mudar e envelhecer com maior qualidade. Muito obrigada, eu quero te agradecer demais por esse papo que foi delicioso. Eu que agradeço. Eu fico imaginando assim que já tem uma fila de gente aqui querendo falar, eu quero a Wendy pra mim, o que eu faço para envelhecer com qualidade? Então, por favor, Wendy, deixe seus contatos para quem quiser te achar. Então, eu tô no Instagram, né, @doutora Wendy DRA, Wendy Franca. Tem o meu site também, www.doutorawendyfranca.com.br. E o LinkedIn também é Wendy Franca, tá bom? Quem quiser marcar consulta com você, é só entrar num desses canais? Num desses canais, todos eles. Aliás, o Instagram e o site tem o link para poder marcar diretamente no WhatsApp e tem o número também para poder ligar. Maravilha. Obrigada, Wendy, mais uma vez. Não por isso. Estamos aqui. Gente, esse foi mais um episódio do Além da Neuroarquitetura aqui no Clube Casa Podcast. E eu espero vocês nos episódios.